E aí, meus amigos, bom dia. Dia top, primeiro dia da semana, domingão. Estamos aqui, ó, lição na mão. Aí, esses dias eu comentei que eu não sabia o que significava apologética, agora eu sei. Apologética, ela se trata de você defender aquilo que realmente você acredita, mas tendo sabedoria ao falar com outras pessoas. Olha pra você ver, a lição de hoje, ela vem falando assim, ó, a missão de Paulo, né, em Atenas ali, né, mas hoje Paulo, ele estava em Atenas e ele vai falar de um Deus desconhecido. Eu fico observando que a lição, ela ficou tipo assim um pouco meio difícil de compreender, mas conforme você vai estudando, você vai vendo que Paulo teve uma sabedoria muito grande, né? Ele entrou numa cidade grega onde ele viu vários altares erguidos. Ele foi andando sem pré-julgamento, sem nada. Ele foi caminhando, ele foi observando ali, sabe? Ele foi analisando cada passo, cada situação. E ele começou a falar do amor de Deus. E aí chegou algumas pessoas muito entendidas e falou assim: olha, qual o evangelho que é esse a qual você está pregando? Nós não conhecemos. Aí Paulo, com a sua sabedoria, com a sabedoria que o Espírito Santo deu para ele naquele momento, sem criticar nenhum deus deles, sem criticar nada, ele falou assim: olha, eu reparei que vocês são muito religiosos. Eu vi vários altares, mas eu percebi também que ali tem um altar de um Deus desconhecido. E é esse Deus a qual eu vou falar para você agora. E aí Paulo começa a falar do Deus criador dos céus e da terra, né? Um Deus maravilhoso, né? A qual criou eu e você. E é interessante que em nossos dias, Paulo ele faz um comentário ali, diz que Deus não vai julgar ninguém em tempo de ignorância. Por exemplo, aquele povo ali, eles tinham vários deuses, mas eles viviam na ignorância. Mas agora, depois que Paulo traz essa revelação de um Deus desconhecido, Criador dos céus e da terra, a qual criou o ser humano, a qual deu um fôlego de vida, agora Paulo está falando assim: olha, agora já mudou a conversa. Hoje está sendo pregado um evangelho parecido com essa árvore aqui, ó. Um evangelho sem vida, né? Um evangelho, até aparentemente parece que ele está de pé, mas ele não tem vida. E é perigoso, né? Por que é perigoso? Porque olha para você ver o que Paulo diz ali no livro de Atos, no versículo de número 17, no capítulo de número 17, no versículo 31, diz assim, ó: pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um homem que designou e deu provas disso todos, ressuscitando dentre os mortos. Então esse mesmo Deus desconhecido, quem conhece a passagem de João 3,16, vai dizer o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Se alguém vir conversar com você, por exemplo, com várias crenças, né? Eu tenho meu sobrinho, o nome dele é Mateus. Cara, eu acho ele uma pessoa muito inteligente e ele tem muita sabedoria. Quando eu paro para conversar com ele, eu nunca paro para criticar em relação àquilo que ele acredita, mas eu paro para aprender com ele sobre o que ele acredita. Aí eu também consigo aproximar mais dele com amor, com carinho, e também comento com ele desse Deus que não é desconhecido para nós. Pelo contrário, é um Deus bastante conhecido por todos.
a acontecer. E hoje eu posso dizer para você